Irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Peço que todos mantenham o áudio fechado e vamos iniciar o estudo de hoje, do dia 22 de fevereiro de 2026, e nós vamos fazer a leitura hoje, e é em 2 Crônicas, né? Capítulo 17. Deixa eu só conferir aqui também, junto com vocês aí. 2 Crônicas, isso, capítulo 17. Vamos iniciar com a oração. Feche os olhos, por favor, irmão, e vamos orar. Amado Deus e bom Pai, no nome de Jesus Cristo, em sua presença nós estamos, Senhor, dentro desta sala, Senhor, aonde a gente consagrou esta sala para estudar sua palavra, para orar, para cultuar, Senhor. Aqui estamos, Senhor, mais uma segunda-feira, Pai. O Senhor está nos abençoando, nós estamos felizes, Senhor. Continua abençoando, Pai. Continua conosco. Nós não estamos buscando um modo de conseguir ter sucesso na vida. A gente não está atrás de um segredo para ter dinheiro. A gente não está atrás de nenhuma receita, Senhor, para ter sucesso na vida. A gente quer conhecer sua palavra, Senhor. Nós queremos entender melhor o seu plano de amor, de salvação, Pai. Nós queremos saber aquilo que tu se agrada, Senhor, para que a gente possa cumprir sua vontade. Abençoa, Senhor, na hora da leitura da palavra. A palavra está nas nossas mãos. Quando a gente abrir, Senhor, permita que o Espírito Santo esteja ao lado de cada um de nós, nos auxiliando e nos ajudando, ó Pai. Abra nossa mente para que a gente tenha melhor compreensão, Pai. Permita que as dúvidas sejam faladas e, maiormente, que elas sejam respondidas, Senhor, segundo a clareza da sua palavra. Querido Deus, nos ajude. Ninguém está aqui porque quer ser melhor do que o outro, nem quer ser sábio, Senhor. Nós queremos entender a sua vontade e não queremos ser enganados pelo diabo, Senhor. O diabo eis aí na terra, Pai amado, dentro de tantas igrejas, ó Pai, confundindo as pessoas com sofisma, com enganação, com mentira, Senhor, com palavras que parecem palavras de sabedoria, mas que na verdade está plantando, Pai amado, no coração dos homens a ganância, o desejo e o amor por esse mundo. Querido Deus, nos ajude. Nós te amamos, Senhor. Perdoe os nossos pecados, Pai. Nos dá força e auxílio para continuar nessa vida, fazendo sua vontade. Seja no momento de alegria, de dor ou de tristeza, nós te amamos, ó Pai, a todo tempo. Querido Deus, essa oração fazemos, entregamos em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Bom, irmãos, então vamos soltar aqui. 2 Crônicas, capítulo 17. Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Asa, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins. Antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. No 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes Benail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiremote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias, e com estes levitas, os sacerdotes Elisama e Jeorão. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos daquelas terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá e prata como tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se engrandeceu em extremo continuamente, e edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá.
empreendeu muitas obras nas cidades de Judá, e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Este é o número deles segundo as suas famílias. Em Judá eram capitães de 1000, o chefe Adna, e com ele 300.000 homens valentes. Depois dele, o capitão Joanã, e com ele 280.000. E depois Amazias, filho de Zicri, que voluntariamente se ofereceu ao serviço do Senhor, e às suas ordens 200.000 homens valentes. De Benjamim, Eliada, homem valente, e com ele 200.000 armados de arco e de escudo. Depois dele, Josadabe, com 180.000 armados para a guerra. Estavam estes no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortificadas por todo o Judá. Bom, irmãos, está aqui a palavra de Deus. O capítulo 17 tem o rei Josafá. E ele fez, nesse capítulo mostra o que ele fez. E Deus se agradou tanto do que ele fez, que o Senhor disse que havia temor nos outros povos. Temor por conta, olha só, o versículo 10. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, e não guerrearam contra Josafá. Sabe por que isso, irmão? Porque eles estavam fazendo o que nós estamos fazendo hoje. O que a gente está fazendo hoje? É isso, irmã Salete, pode falar, pode abrir o áudio. Estudando a Bíblia, procurando entender cada vez mais sobre Deus. Isso, irmã. Olha só, o versículo anterior ao 10. Olha o que fala. E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e foram a todas as cidades de Judá ensinando entre o povo. E na sequência fala que por conta disso, e veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá e não guerrearam contra ele. Ou seja, Deus se agradou tanto que Deus fez com que os outros povos tivessem temor deles. O que isso significa? Significa que Deus não permitiu que ninguém chegasse neles e colocasse um dedo neles, de tanto que Deus se agradou do que ele fez. Agora, irmão, não é estranho a gente saber que em determinada igreja existe ancião pregando contra o estudo bíblico e dizendo: espírito de estudar a Bíblia, sai desse lugar. Isso vem de Deus, irmão. Isso está alinhado com a Bíblia? Ou seja, é a mesma coisa que Deus pede na Bíblia? O que a gente está acabando de ler aqui não é exatamente o contrário? Ou seja, não seria... E o povo deu glória quando ouviu esse absurdo. O povo falou em língua. Aquela falação de língua, porventura, pode ser o Espírito de Deus se alegrando, irmão? Não pode. Impossível isso, né? Porque seria mais fácil o contrário. Se o ancião estivesse falando: espírito de estudar a Bíblia, toma esse povo, e esse povo estude a Bíblia. Não seria mais fácil, nessa pregação, o Espírito de Deus visitar o povo? Não é? Ficando feliz e alegre? Por isso que a gente fala, irmão, pelo conhecimento da Bíblia, você vai conseguir ver coisas e dizer: isso não é de Deus. Ah, mas como você pode falar que não é de Deus? Ele está falando em língua, porque o que ele está falando aí está contrário à Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé, prática e conduta. O que isso está querendo dizer? Que é ela que vai me mostrar se o que está sendo falado na minha frente ali pelo homem, se ele está guiado por Deus ou não. Pode, porventura, irmão, o Espírito Santo colocar na boca de um homem algo que seja contraditório o que o próprio Espírito Santo escreveu na Bíblia? Não pode, né? Não tem condição. Então, vocês estão vendo a ênfase que no caso eu estou dando aqui, para poder mostrar para vocês a importância que tem o estudo da Bíblia, o estudo da palavra. E aqui, irmão, é o primeiro momento em que um rei se preocupa em ensinar o livro para o povo.
Lembra quando a gente vinha comentando aqui atrás que o povo errava porque não tinha conhecimento? Quem tinha conhecimento, que tinha acesso ao livro, era o rei, era o sacerdote, eram pessoas importantes, não é? Lembra que eu falei isso para vocês? E aí o povo se perdia porque ele ficava olhando o rei. O que o rei fizesse, a gente copiava. Não é assim que o filho faz? O filho não conhece muita coisa, é criança. O que ele faz? Eles copiam o pai. Eles copiam a mãe. Não é verdade? Então, aqui, o rei Josafá é o primeiro que fala assim, é como se ele estivesse dizendo assim, né? Não está escrito isso. Fala assim, chega, vamos fazer com que o próprio povo conheça a vontade de Deus. Aí ele manda estabelecer cidades, uma casa em cada cidade, que eram várias, e ali ele mandou todos esses homens que, no caso está escrito aqui, levando o livro com eles para ensinar o povo. É aqui que começa a sinagoga, irmão. Essas casas foram chamadas depois de sinagoga. Josafá é o precursor do ensino da palavra de Deus, o ensino bíblico. Olha que bonito. Tem umas Bíblias, eu acho que a Bíblia da Sociedade Bíblica também, esse capítulo tem um título dizendo assim, Josafá e o seu cuidado em instruir o povo. Eu não sei se alguma Bíblia de vocês vai estar escrito aí, mas eu já peguei umas Bíblias dizendo isso, Josafá e o seu cuidado em instruir o povo, né? Porque ele percebeu que esse era o caminho, né? Não tinha mais, é como se você estivesse mostrando Deus para a pessoa. Quando você dá o estudo bíblico, você está apresentando o próprio Deus para ela. Fala assim, eu não quero que você conheça mais por eu te ensinar, eu quero que você mesmo conheça ele. Vamos aqui no versículo 3, agora eu vou buscar os versículos anteriores, tá? Aqui no versículo 3, a leitura dele, ele errou, ele falou, e o Senhor era com Asa, mas é com Josafá. Vocês lembram que ele acabou lendo errado, né? Sem querer, ele errou. Mas o nome ali é Josafá. E o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Balaíns. Aí segue aqui, diz, antes buscou a Deus de seu pai, que é o Asa, né? Que era o rei Asa. Andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. E o rei Josafá, gente, ele fez uma coisa. Vamos ler o versículo 6, ó. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. Josafá é o primeiro rei que arranca aqueles altos, aqueles bosques lá. Olha, rapaz, Josafá, mas não é que ele se aplicou mesmo a tentar purificar Israel, né? Arrancar todo tipo de ídolo para poder purificar Israel. Versículo 7. E no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os príncipes, a Beni-Ail, a Obadias, a Zacarias, a Natanael, a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Olha, gente, mandou ele nas cidades, eram várias. Provavelmente esses homens, gente, eles ficaram por anos fazendo isso. Quando ele chega na última cidade, irmão, já tinha que voltar de novo na outra. Então, a vida deles foi ficar fazendo isso, né? Passando de cidade em cidade. Porque eles iam numa cidade, eles não podem ficar o tempo todo lá. Deveriam ficar, vou chutar, fica uma semana lá, uns 2 ou 3 sábados, ensinando. Depois vai para outra. Quando chegar no final da última, volta para aquela primeira, lendo outras partes que eles não tinham lido ainda. Igual a gente faz aqui. E vai indo. Provavelmente ficaram fazendo isso pro resto da vida. Por isso que a sinagoga, ela pegou e não parou mais, né? Continuou. Provavelmente instruíram mais pessoas e mais para frente mandaram um instrutor para cada uma dessas cidades para ficar mais fácil o ensino, né? E no versículo 8, e com eles os levitas, que são os sacerdotes, né, irmãos? Que é importante. Aqui nas partes de cima é os príncipes. Os príncipes são maiorais, que são reconhecidos como os cabeças das famílias. Agora é o ministério. O levita significa aqueles que têm o ministério do templo. Ó. E com eles os levitas, Semaias, Netanias, Zebadias, Azael,
Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi Adonias. Deixa eu virar a página aqui. Estes levitas, os sacerdotes Elisama e Jeorão, né? Então ele mandou gente importante, irmãos. Isso aqui é bom falar, que ele não pegou qualquer pessoa. Isso mostra que o trabalho que estava sendo feito ali foi sério, porque pegou gente grande e importante para levar o ensino da palavra de Deus. Para levar o ensino. E o que a gente entende com isso aqui? De tantas as coisas, né, irmão? Tantas coisas que a gente vê historicamente. O que é? Que Josafá foi o primeiro rei que se preocupou em instruir o povo. Que Josafá, provavelmente, ele é o precursor das sinagogas. É ele que cria a sinagoga. A sinagoga não é uma igreja de adoração, como muita gente acha. Não é mais parecido com escola do que o templo de adoração. Templo é o templo. Era lá no templo que eles iam adorar. A sinagoga era um lugar de aprendizado, né? Mas o que é mais importante para nós, irmãos, aqui, o que a gente aprende com isso para os nossos dias? O que a gente aprendeu aqui? Vocês podem dizer? Principalmente aqui no versículo 9 e o 10, que foi o que a gente começou falando aqui. Eles tinham o livro da lei, né? Que eles estudavam. Isso, que eles começaram a estudar. Mas assim, que tem a ver com nós hoje, nos nossos dias. O que a gente aprende aqui? Que tem a ver com Deus? Que a gente tem que estudar mais, né? As escrituras, né? Ver verdadeiramente, pedir a Deus entendimento e sabedoria para discernir o certo e o errado. Eu creio assim, né? Não sei. A gente aprende a amar a Jesus, né? Isso. A gente aprende aqui, mais ou menos a resposta de vocês. O que eu tô querendo temor do Senhor. Ter o temor do Senhor junto com a gente. Isso. Mas tem mais uma coisa ainda mais direta, que tem a ver com o que a gente está fazendo aqui agora. Estudar a palavra para aprender. Isso. É que é difícil, a pergunta que eu estou fazendo, eu entendo, ela acaba, é que tem tanta coisa boa aqui para falar que acaba sendo muito abrangente, mas o que eu quero dizer é que isso vai ser uma defesa até para as pessoas, a gente, né? Que Deus se agrada de quem estuda a palavra. Que Deus, ele não só se agrada, como ele protegeu o povo. Quando ele viu que o povo começou a estudar, ele colocou pavor nos outros povos. O que isso significa? Era o modo de Deus dizer assim: não cheguem perto do meu povo. Eu não vou deixar que ninguém venha perturbá-los, porque Deus se agradou tanto que ele falou: não vou deixar que vocês sofram. Olha que isso serve para nós, irmão. Ou seja, o que a gente aprende agora? O que está acontecendo agora? Deus está vendo a gente estudando agora e está se agradando. Porque quando o povo estuda, irmão, significa que você está largando a mão dos homens e está indo para a mão dele. Você está confiando nele. Quanto mais você aprende, menos refém você vai ser dos homens, porque você vai começar a entender a vontade de Deus e você vai ficar o quê? Agora você vai ser cativo dele, só dele, mais ninguém. Que é tudo que os homens da terra não querem. Os homens da terra não querem que vocês saibam, para que você acredite neles e você seja mais facilmente ainda manipulado por eles. Entendeu? Então, o que nós estamos aprendendo aqui é: Deus se agrada do estudo. Ele está se agradando de nós estar aqui hoje. Ele está se agradando, irmão. Isso significa que Deus pode até nos abençoar. Nos abençoar na nossa vida, em alguma coisa. A gente está vendo aqui, ó. Não foi uma bênção Deus falar assim: Josafá, não vou deixar ninguém perturbar vocês. Não vou deixar ninguém fazer guerra com vocês. Deus protegeu eles. E não só protegeu, como o que a gente aprende aqui? Que Josafá, ele foi o quê? Muito. O povo e Josafá foi muito rico. Deus abençoou muito. Versículo 12, olha só.
Cresceu, pois, Josafá grandemente em extremo e edificou fortalezas e cidades de provisões em Judá. E teve muitas obras das cidades de Judá e homens de guerra. O que significa isso? Que Deus abençoou ele materialmente, não ele, mas o reinado dele, o povo todo. Deus se agrada, irmão, que a gente estude mesmo a Bíblia, e do jeito que a gente está fazendo aqui. O que é? Abrindo a palavra, você mesmo, e colocando a mão nela, e estudando ela para aprender. Isso é do agrado de Deus. Mais alguma pergunta, irmão? Então a gente vai para o capítulo 18. Né? Hoje, eu sinto orgulho do meu nome, viu? Josafá. E vocês sabem que eu acho que parece um pouco comigo? Eu vou contar uma coisa que aconteceu. Quando eu estava lá, ainda na outra igreja, e eu era auxiliar de jovens. Os auxiliares de jovens, eles tinham uma prática que eu não conhecia muito, né? Porque eu fui auxiliar de jovens e não fiquei muito tempo. Tinha outros que já era bem antigo, estava 30 anos como auxiliar de jovens, estava 20 anos. O que eles faziam? Quando um auxiliar ia casar, na última semana dele, eles compravam a Bíblia. Todos eles se ajuntavam, eles faziam um vaquinho, os outros auxiliares, e compravam uma Bíblia de púlpito, que é aquela grande, e entregava pro irmão. E aí, eu estava para casar. Na última semana, eles foram em casa e me trouxeram uma Bíblia. Ela vem na caixa, né? Ela vem numa caixinha assim, uma caixinha simplesinha, e tira. E o que eles fazem, irmão, quando eles compram a Bíblia? Eles chegam lá e pedem para a pessoa abrir a Bíblia para ver o que está escrito no marcador da Bíblia, né? Ninguém sabe, né? Porque está vindo de fábrica. Quando eles abriram, o que estava escrito, irmão? O título: Josafá e o seu cuidado em instruir o povo. Eles ficaram admirados, porque eu já tinha esse jeito de estudar a Bíblia, de querer falar, orientar. Eles ficaram admirados. Falei, meu Deus, como pode isso? Deus falou até o nome dele, Josafá, e eu sinto muita alegria nisso, irmão, porque eu gosto disso. Gosto de falar, gosto de ensinar. E quem gosta de verdade, irmão, né, vai ser um pouco chato também, né? Porque você tem que pegar firme na verdade. E essas pessoas são combatidas. Porque ou você ama a verdade ou não. Não dá para você amar mais ou menos. Ou ama 100% ou não ama. Então isso marcou minha vida. Eles trouxeram essa Bíblia e abriram. Eles falaram para mim, Josafá, abre aí. Eu falei, como assim? Eu não sabia. Abre onde está o marcador. A gente sempre, quando compra a Bíblia, a gente vai ver o que está escrito no marcador, né? Porque eles esperam, né, que está ali em Salmo 23, alguma coisa que é para dar, né? Para dar uma profecia boa pro irmão. Quando eles abriram 2 Crônicas, capítulo 17. E eu fiquei feliz. Lógico que eu não fiz cara de quem fiquei feliz, eu fiz cara de sério, fiquei normal, mas no fundo eu estava todo feliz. Falei, meu Deus, o negócio combinou comigo. Mas não é que o negócio falou comigo mesmo. E é Deus, irmão. Então, tá vendo que essa é a sua missão? Eu sei disso, irmã. Eu creio nisso, tá? Eu creio e isso é... Josafá, Sim, não sei na Bíblia de vocês, mas na minha tá Jeosafá. Tem um O bem no meio. Algumas traduções mudam, algumas tá Jeosafá, outras tá Josafá, é igual Joaquim. Algumas tá Joaquim e outras tá Jeoaquim, né? Depende da tradução, alguns mudam umas palavrinhas. Bom, irmãos, então vamos aqui. Eu também ganhei essa Bíblia. Oi? Quando eu casei, eu também ganhei essa Bíblia. Ai, que legal. Da mocidade. Depende do lugar, lá eles faziam isso, mas eu não sabia que eles faziam. Bom, vamos aqui para capítulo 18. Deixa eu abrir aqui. Só uma pergunta para vocês. A página do 6 está marcando na Bíblia 666? A minha está marcando. Não, é que o número da página, ela vai ser diferente, porque o número de página inclui prefácio, e às vezes algumas igrejas
algumas editoras colocam mais páginas, tem mais prefácio. Às vezes a página branca que divide um lugar do outro, tem alguns que tem duas. Então os números das páginas vai ter diferença, né? Nem sempre é igual, nem sempre é a mesma coisa, tá bom? Mas a minha, por coincidência, tá 666. 666. Bom, vamos lá. Capítulo 18. Segundo Crônicas, capítulo 18. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote-Gileade? Respondeu-lhe Josafá: Serei como tu és, o meu povo como o teu povo. Iremos contigo à peleja. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhes disse: Iremos à peleja contra Ramote-Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: Sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: Há um ainda por quem podemos consultar o Senhor. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com este escornearás os ciros até de todos consumir. Todos os profetas profetizavam assim, dizendo: Sobe a Ramote-Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: Tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote-Gileade à peleja, ou deixarei de ir? Ele respondeu: Sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. O rei lhe disse: Quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm dono. Torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Micaías prosseguiu: Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: Quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia dessa maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: Com quê? Respondeu ele: Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, deu uma bofetada em Micaías e disse: Por onde saiu o espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei:
Metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouvi isto vós, todos os povos. Vamos dar uma pausa aqui, gente, porque o capítulo é bem grande e tem muita coisa para a gente falar aqui, né? Depois só tem mais um pedacinho. Então aqui, irmãos, tem bastante coisa para a gente comentar, né? Tanto o rei Josafá, que ele era muito... Não é que era muito amigo de Acabe. Josafá entendia que o povo não podia ficar dividido, então ele se solidarizava com Acabe, né? Que também era povo de Deus. E Acabe queria ir para a guerra. Ele queria ir para a guerra, mas Josafá fala: tá bom, a gente vai, mas não tem nenhum profeta de Deus para poder profetizar, para a gente saber se a gente pode ir ou não. Esse é o ofício de um profeta, irmão. Naquela época, tinha o livro da lei e Deus falava através do ofício de um profeta. Deus, como o povo, gente, não é só igual hoje. A gente tem a nossa fé como uma crença particular. O nosso país, ele é conduzido por outras coisas, leis, regras. Naquela época, a nação de Israel não era só um país, era como uma imensa igreja. É um povo muito grande, com guerras. Então Deus precisava falar com o povo de alguma forma. Ou seja, além do que está escrito no livro da lei, precisava dar, como é que eu posso dizer? Dar resposta, né, às preocupações deles. Então, começa aqui. Versículo 5. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhe: iremos à guerra contra Ramote de Gileade? Ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque Deus a entregou nas mãos do rei. Ou seja, o que parece, irmão? Você já frequentou algum lugar que lá o povo vai lá buscar resposta também? Eles falam: vai que eu vou virar seu cativeiro, vai que eu tô contigo nessa... E a pessoa vai embora, não acontece nada. E fica cada vez mais abatido, mais triste, né? Teve uma senhora que tem um perfil no TikTok. Ela parece que é promotora, não sei, ela é promotora. E ela fez um vídeo uma vez, metendo pau numa pessoa que comentou no vídeo dela que elas receberam uma seita. Então ela fez até ameaça. E eu reagi a esse vídeo, expliquei, né? Fiz até umas brincadeiras lá. Eu reagi ao vídeo e tal. Passou agora um tempo, acho que tem uns 3 meses atrás. Ela fez um vídeo agora esses dias, dizendo que tá 9 anos esperando as profecias lá, que já veio um monte, até hoje nenhuma nunca cumpriu. Elas não cumprem, ela tá com a vida quase destruída. E pelo que ela falou, do jeito que ela tá falando, ela já tá beirando o ateísmo. Ela já não tá acreditando mais em Deus, né? Lá, por conta do que, irmão? Dos 400 profetas falsos. A gente veio de um lugar, gente, carregado de falso profeta, mentiroso. Um lugar que expulsa o espírito de estudar a Bíblia, irmão, só pode estar com o espírito coisa ruim, né? Só pode ser coisa ruim. Porque lá, gente, algum dos espíritos vai tomar o lugar. Se não for o santo, que é a qualidade do Espírito de Deus, não é o nome, tá, irmãos? Espírito Santo significa, é um adjetivo. O Espírito de Deus é santo, mas não é o nome dele. Ou é o Espírito Santo, ou é os outros espíritos. Então aqui veio os 400 profetas, e Josafá ficou ouvindo todos, um por um. Aí vem um: vai que eu sou contigo, Deus vai virar seu cativeiro, eu vou entrar na sua vida, vou cumprir o desejo do seu coração. Por essa palavra, hoje Deus faz uma obra. Ele foi ouvindo. Aí quando acabou tudo, ele disse o seguinte: disse, porém, Josafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que consultemos? Ou seja, todos aqueles profetas eram profetas de Baal. E o povo que estava com Acabe, o povo de Judá que estava
com Josafá, já estava começando a aprender a escritura, como a gente já leu aqui. Ele já estava entendendo. Mas Josafá foi lá para o meio do povo de Israel, que é outro povo governado por Acabe. Lá o povo seguia os Baal e Balaíns, né? Então, para eles, aqueles profetas eram verdadeiros. E Josafá não podia falar, não quero ouvir eles. Então ele ficou ouvindo, sabe? Como respeito. Ele tá lá, deixa eu respeitar, né? Mas quando acabou, ele falou assim, não tem nenhum profeta que seja do Deus de Israel, né? Não tem nenhum aí. Ah, tem um aí que nunca profetiza o que é bom. Ele nunca fala, né, bem de mim. Então ele diz o seguinte, aqui no versículo 9. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um ao seu trono, vestido com suas roupas reais, e estavam assentados na praça da entrada da porta de Samaria. Samaria, gente, é a capital de Israel, tá? Eles estavam na capital. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E aí um dos principais lá, que é o falso profeta chamado Zedequias, falou assim, e Zedequias, filho de Kenaná, fez para si uns chifres de ferro e dizia, assim diz o Senhor, porque estes ferirás aos sírios até de todo consumires. Ou seja, animando, né? O rei Acabe, falando que Deus ia fazer e tal, né? Aí mandaram chamar o profeta Micaías. E no versículo 13 eles disseram, porém Micaías diz, vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isto falarei. Então ele falou, olha, o que Deus mandar eu falar, eu vou falar. Aí ele falou, vindo pois ele ao rei, este lhe disse, Micaías, iremos a Ramote de Gileade, à guerra, ou deixaremos de ir? E ele disse, sube, triunfarás e serão dados na vossa mão. Ou seja, ele debochou. Ah, não, pode ir que você vai ver como você vai lá que você vai ver, vai lá que você vai. Aí o rei viu que ele estava debochando, ficou bravo com ele e falou, e o rei lhe disse, até quantas vezes te conjurarei para que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Em outras palavras, o que o rei está falando? Para de debochar e fala logo o que Deus está mandando você falar. Aí ele falou. Então disse ele, vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm Senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Então ele estava vendo que Deus ainda foi bom. Como assim, gente? Eles poderiam ir para a guerra e todo mundo morrer, né? Mas falou, não, torne todo mundo em paz, cada um para sua casa. E isso foi o que aconteceu, porque quem morreu foi o rei e o povo acabou voltando. E aí no final mandou prender ele, dar comida com pão e, aliás, não dá nada para comer, até que o rei volte. Aí ele falou, né? Se você voltar, então não foi Deus que falou na minha boca. Irmão, no próximo capítulo a gente vai ver da forma que esse homem morreu. Você fala, isso é Deus mesmo. Deus não quer deixar dúvida mesmo, né? Mas tem a outra parte interessante aqui, que é a do espírito de engano, né? O espírito de engano. Acho que tá todo mundo querendo ouvir isso aqui, né? Tá todo mundo aí querendo ouvir. Disse mais, ouvi pois a palavra do Senhor, no versículo 18. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé à sua mão direita e à sua esquerda. Aqui ele já está dizendo que ele está vendo uma visão. Já não é uma revelação. Ele está vendo uma visão celestial e ele via um que era como um rei poderoso e o exército do seu lado esquerdo e do seu lado direito. E disse o Senhor, quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outra. Isso aqui, gente, é uma metáfora, é sentido figurado. Não que Deus está lá pesquisando quem vai poder ir, porque Deus, a gente vai ver que Deus, no passado, ele fez muita coisa sem precisar consultar ninguém, ele vai e faz. Vocês estão entendendo? Micaías, ele está falando de uma forma daquilo que ele estava acostumado a ver.
que era o rei sentado e consultando os príncipes, o general do exército. Então ele está usando a linguagem metafórica do que ele está acostumado a ver, para querer dizer o seguinte, a mensagem dele é o seguinte: o céu consultou entre si e decidiu que você cairá. E que todos esses profetas estão profetizando engano e mentira, porque essa é a vontade de Deus, que você seja enganado. É essa a mensagem que ele está falando. Lembra lá do faraó no Egito? Deus também não fez praticamente a mesma coisa? Ele endureceu o coração de faraó para que faraó fosse duro e que Deus usasse daquilo para mostrar o seu poder para nós. Então aqui é exatamente a mesma coisa, irmão, né? Porque alguns, se a gente não prestar atenção nisso ou não entender isso, a gente vai achar que tem os espíritos maus e os demônios lá e que foram consultar com Deus e Deus mandou eles vir enganar as pessoas, né? Não, isso aqui a gente vê que é uma metáfora, é a forma do profeta dizer que o céu já decidiu. Esses homens estão enganando vocês porque essa é a vontade de Deus. E a prova disso é o rei vai cair lá, morto, né? Vocês podem ver que os profetas, eles usavam muitas metáforas, né? Alguns usavam cintos. Você vê o falso profeta aqui, o que ele estava usando? Ele fez um chifre, né, de ferro. E com esse chifre, ele falou, você vai cornear, né, o povo assírio e vão cair todos ao chão. Então aqui, ele faz essa metáfora para poder dizer que Deus decidiu, todos ali vão cair, né? Então eu vou continuar lendo. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse, com que? E ele disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor, tu o persuadirás e ainda prevalecerás. E saí e faze-o assim. Irmãos, existe algum lugar na Bíblia que fala que Deus está consultando alguém para fazer algo? Não tem. Inclusive, ele fala até lá em Jó, né? Porventura eu consultei alguém? Eu consultei. Vocês percebem que é uma metáfora porque você vê que na conversa não parece ser Deus, né? Ou seja, não tem atributos de Deus. Deus, ele não consulta, porque todo o plano de Deus é perfeito dentro da cabeça. Porque quando você consulta, gente, quando que você pede opinião? Uma pessoa que pede opinião para outra, ela está pedindo opinião por quê? Porque ela não quer? Ela não quer o quê? Abre, irmã Pedro, fala. Ela não quer correr risco? Ela não quer correr risco, ela não quer errar, né? Ela quer ter certeza do que vai fazer? Exato. Você acha que Deus não conhece tudo, não sabe tudo, ele precisa consultar alguma coisa? Eu peço conselho porque às vezes a irmã Dorinha pode estar vendo uma coisa que eu não estou conseguindo ver. Às vezes a irmã Salete, ela vai perceber, ela tem uma outra experiência de vida, ela tem a inteligência que ela vai Josafá, não vai por esse caminho não, pode dar errado, não é isso que a gente, que é ser humano, faz? Mas Deus, gente, tem alguma coisa que ele não vê? Tem alguma coisa? Então, vocês estão percebendo o que eu estou tentando explicar aqui para vocês? Jesus, aqui Deus fala, tá, mas você vai lá e você vai persuadir eles como? Olha Deus como ingênuo, né? Como é que você vai fazer isso? Eu vou ser um espírito do engano e vou enganar eles. Que boa ideia! Vá lá então e faça isso. Eu vou ter que imaginar que está tendo esse tipo de diálogo lá no céu, né? Mas Micaías, você percebe nessas falhas, não é que é uma falha, ele criou uma, como é que fala? É uma metáfora, e quando ele está criando a metáfora, é óbvio que ele não vai conseguir criar uma metáfora tão perfeita que consiga ilustrar a Deus.
Por isso ele coloca um diálogo, ele está colocando um diálogo. E aí, tá um exército, é como se tivesse Deus no centro, um exército, que a Bíblia fala do lado esquerdo e do lado direito, e tá todo mundo lá preocupado para querer saber como é que a gente vai fazer para que Acabe vá para a guerra. Como é que a gente vai fazer? Aí um fala uma coisa, não dá certo, outro fala outra, outro fala outra, até que chega um espírito e fala, eu sei, Senhor. Aí ele fala, como que você sabe? O que você vai fazer? Eu vou fazer tal coisa. Não é isso que ele está explicando aqui? Micaías? Não é assim? E isso se parece com Deus, irmão? Não se parece, né? A gente vê que não se parece. As pessoas, alguns teólogos até, quando eles não olham para essa parte dessa forma, eles caem num bug. Eles falam, meu Deus, porque se ele achar que é Deus mesmo fazendo isso, ele vai falar, é Deus então está mandando um espírito enganar as pessoas. Não é verdade? Deus está usando o espírito do engano, vai lá, então engana eles. Isso não representa o caráter de Deus. A gente percebe que é Micaías, através da sua mente humana como a nossa, ele cria uma metáfora para poder dar um recado. Ele tá querendo dar um recado como? Vocês estão enganando o rei, porque Deus permitiu. Essa é a vontade de Deus. Vocês estão enganando eles porque tem um espírito de engano na boca de vocês. Tem um espírito de engano. E para vocês saberem disso, que o que eu estou dizendo é verdade, o rei vai, mas não vai voltar vivo. Vocês estão entendendo? Não faz mais sentido isso? Não faz mais sentido? Isso é interpretativo. Entendeu? Alguma pergunta sobre isso, irmãos? Alguma coisa? Então, quando a gente vai, principalmente metáfora igual a essa, a gente tem que fazer o quê? A gente coloca a metáfora no plano, ou seja, é como se a gente estivesse escrevendo ela e falar, vamos examinar palavra a palavra para a gente ver se isso aqui realmente está representando Deus, se é Deus assim. Aí você faz essa análise que a gente fez e pesquisa com os outros relatos bíblicos, aonde diz que Deus não consulta ninguém, que Deus quem é você? Ele fala lá para Jó, aonde você estava quando eu construí a terra? Ou seja, eu por acaso te pedi conselho? Alguém me aconselhou quando eu fiz alguma coisa? Ele fala, não, ninguém aconselha a Deus. Deus Deus, irmão, olha só, Deus, ele criou a sabedoria, ela nem existia, ele criou tudo que a gente pode imaginar, é criado por Deus. Ele criou tudo. Ele cria, né? Então, não tem esse negócio de Deus estar consultando para saber qual é o melhor plano. A gente reduz Deus, ele parece ser um rei comum, igual aqueles reis lá da terra lá que estava. Né? Então, a gente vê que ele está criando uma metáfora que é mais ou menos do mesmo nível daqueles dois reis que estão na frente deles, entendeu? Que estavam fazendo o que lá? Eles estavam lá fazendo o que, os dois reis? Se consultando, né? Eles estavam se consultando para saber se eles iam ou não, qual seria o melhor modo para ir, para poder vencer a guerra. Então ele coloca essa metáfora no mesmo nível, no mesmo patamar. Vamos terminar então o capítulo de ler aqui? Vamos, né? Vamos lá, terminar o capítulo. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães de seus carros, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram, este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas de sua armadura. Então disse este ao seu cocheiro, vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia.
Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro defronte dos Círios até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. Bem, irmãos, então estão vendo aqui o rei Acabe como foi malandro, né? E esperto. Você viu? O camarada deu ouvido a um monte de falso profeta, mas ele já tinha um plano na cabeça dele. Falou assim: você quer saber, a hora que nós for pra guerra, eu vou fingir que é com Josafá que eu vou querer, né, lutar na guerra, né? Eu vou lá lutar. Então eu vou ficar disfarçado, ninguém vai saber quem é o rei, porque as pessoas... Irmão, naquela época, tinha celular? Não. Tinha foto? Não. Tinha vídeo assim para saber quem é o presidente do país, quem que é os políticos lá famosos? Não tinha. Então, quem que conhecia o rei? Pessoas que tinham acesso, né? Que tinham acesso ao rei, que podia ir perto do rei, não é verdade? Então, se o rei coloca uma roupa de policial e vai pro meio do batalhão da polícia, vai dar para saber quem que é o rei? Alguém vai saber quem que é o rei? Então, o que Josafá pensou? Aliás, o que Acabe pensou com isso? Esse é o plano perfeito. Como é que eu vou morrer lá? Eu vou mostrar que esse rei aí, que essa profecia é falsa, porque eu vou colocar uma roupa de guerra igual a de todo mundo, e aí eu vou ser bonzinho, falando: não, Josafá, você é rei, você fica com a roupa de rei. Você fica aí na roupa, e não é só roupa de rei, gente. Eles ficavam naqueles carros, sabe, elevado assim, no ombro dos outros, pra todo mundo ver. Todo mundo veio lá em cima. E aí o que ele pensou? É impossível alguém me achar e me matar, né? Mas, irmão, o homem acha que pode enganar Deus, não é? O plano dele tava dando certo? Tava dando certo, né? Porque foi todo mundo para cima do rei Josafá, não foi? Que a Bíblia tá falando aqui. Ele só conseguiu escapar por quê? Deus livrou Josafá, tá falando. Alguma coisa aconteceu lá que Deus não deixou Josafá morrer. Aí o camarada tá... acho que podia ser a primeira vez que ele estava usando arco e flecha, que ele não sabia nem mexer direito. Ele foi tentar colocar uma flecha, a flecha escapou e voou pro alto assim. E a Bíblia está falando que caiu entre uma parte da armadura e a outra. O único lugar que tem um espaço aberto, a flecha entrou lá. E o homem ficou ferido e morreu. Irmão, quem foi que levou aquela flecha até o único lugar ali? E o homem soltando a flecha sem querer, não tá nem olhando para onde a flecha vai. A flecha subiu e foi indo. Parece que tem alguém levando ela, não tem? Tem alguém levando. Ou seja, irmão, o povo não sabia onde estava o rei, não, né? O rei Acabe. Mas Deus sabia onde ele estava? Sabia. Gente, eu fico imaginando, se ele saísse correndo na flecha, ia correr atrás dele. Sabe desenho? Já viu desenho, né? Desenho, a flecha vai correndo atrás e para, a flecha olha para um lado, pro outro e continua andando atrás. É isso que ia acontecer. Ela pegou, porque a profecia, quando vem de Deus, irmão, não adianta correr dela. Ela cumpre. E ela cumpre. E o homem morreu. Você viu? O homem morreu. E isso, irmão, mais aprendizado a gente tem aqui, né? Isso significa o quê? Que todas as profecias de Deus, o que acontece com elas? Elas cumprem, né? Elas cumprem. E nós, gente, não estamos aguardando as profecias? Profecias que Jesus deixou. A maior delas: eu volto para buscar vocês. Olha, gente, ele vai vir buscar nós, irmão. Eu volto. Alguém pode impedir, irmão, Jesus de vir? Alguém pode falar: não, vamos, sei lá, vamos desviar ele, não sei, vamos tentar. Não consegue. Ele vem. Outra profecia: depois que ele vier e levar nós embora, o que vai acontecer? Juízo e fogo. Vai cumprir. Mas vai mesmo. E aí, irmão, vai ser o fim de todos que amaram a mentira, trabalharam pela mentira, pelo engano, que desprezaram o estudo da palavra, que desprezaram conhecer Deus, que não fizeram caso do seu amor.
Tudo isso será julgado, irmão. Não vai escapar ninguém. Não vai escapar nada. Até os atos mais cruéis que a gente vê hoje, a gente vê na televisão, parece que a pessoa saiu impune, irmão. Ele pode sair impune da justiça dos homens, mas de Deus, todos vão pagar, até a menorzinha crueldade que foi feita. A menorzinha de toda, coisa boa, vai pagar. Uma mentirinha besta que atrasou a vida de alguém, que causou prejuízo, vai pagar. Não tem essa de, eu matei um, eu mato 10, vai dar na mesma coisa. Não. Tudo vai ser acumulado, tudo vai pagar conforme o que foi feito. Não vai escapar nada. Então aqui é interessante que a gente vê que não escapa da justiça de Deus, né? Aquela flecha foi e achou o rei e entrou no único buraquinho que tinha aberto, né? Parece que a parte da coraça de cima, né, irmão? Com a parte da coraça de baixo, o que tem? Tem uma divisóriazinha, né? Que é para tirar, né? Parece que é bem ali, o único espacinho aberto, né? Porque eles usavam as coraças e tinha umas argolinhas de ferro, né? Que é para evitar a espada de bater e flecha de entrar. Então era o único lugar aberto. E ali a flecha entrou. E sangrou o homem. E com certeza Deus levou essa flecha até alguma veia importante. Deus foi lá, falou, tem que romper essa veia aí. E esse homem não vai chegar em Israel de jeito nenhum. E não conseguiu. E cumpriu a profecia do profeta Micaías, né? Bom, deixa eu ver aqui. Mais alguma coisa, irmão? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não. O que eu achei estranho aqui foi que o Josafá foi, né? Ele quis saber da profecia do servo de Deus, no entanto, mesmo assim ele foi, né? Não era para ele ter ido, né? Ele não, o certo era não ir, né? Mas você pode ver que Deus também não ficou bravo com ele porque ele foi, né? Por quê? Eles têm o compromisso deles, né? O compromisso de rei. Eu sou rei e eu dei minha palavra que a gente vai. Mas você percebe que ele foi por compromisso mesmo, não foi porque ele acreditava que Deus ia dar vitória e nada, porque ele viu que eram tudo profeta falso, né? Ele esperou chamar o Micaías, e ele fala uma coisa a Josafá interessante. Vocês lembram, na leitura que foi feita agora há pouco, que o rei Acabe, ele fala mal de Micaías, antes de Micaías chegar, né? O que Josafá fala? Ora, rei, não fala isso dele. Você vê que ele tinha um certo temor que aquele homem lá é profeta de Deus. Então dá para ver, ele foi para cumprir como é que eu posso dizer? Um compromisso, né? Para cumprir um compromisso. Mas ele sabia que o profeta tinha falado a verdade, que não ia longe, não. Ia morrer mesmo. Vamos para o capítulo 19? Vamos, irmãos? Então vamos. Segundo Crônicas, capítulo 19. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: Devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém. Tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim e fez que lhe tornasse ao Senhor, Deus de seus pais. E estabeleceu juízes no país, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. Disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor, e no julgardes, ele está convosco. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o,
porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Também, depois de terem voltado para Jerusalém, estabeleceu aí Josafá alguns dos levitas, dos sacerdotes e dos cabeças das famílias de Israel para julgarem da parte do Senhor e decidirem as sentenças contestadas. Deu-lhes ordem dizendo: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Toda vez que vier a vós outros sentença contestada de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, lei e mandamento, estatutos e juízos, admoestai-os que não se façam culpados para com o Senhor, para que não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos tornareis culpados. Eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá nas coisas que dizem respeito ao Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, nas que dizem respeito ao rei. Também os levitas serão oficiais à vossa disposição. Sede fortes no cumprimento disso, e o Senhor será com os bons. Então tá aqui, ó. Tá respondida até a questão da irmã Elizabeth, que o profeta repreendeu ele porque ele foi junto com Acabe. Irmã Elizabeth. Ele não deveria ter ido, mas todavia ele foi por compromisso e Deus acabou poupando ele, né? Como diz aqui, eu tinha até esquecido disso, mas a irmã fez uma colocação muito boa, né? Egeu, filho de Ananias, no versículo 2, o vidente saiu ao encontro do rei Josafá e disse-lhe: devias tu ajudar ao ímpio? Ele está falando a Acabe. Ao ímpio e amar aqueles que odeiam o Senhor? Ou seja, você foi por amor a Acabe, mas Acabe não gostava de Deus, odiava a Deus. Aí ele fala mais, ó: por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor, né? Aí no versículo 3 ele fala que vai vir, mas acabou não vindo, né? Talvez aqui o profeta estava meio brabo também, né? Mas o Senhor aliviou para ele no versículo 3, ó: boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tirastes os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Versículo 4: habitou, pois, Josafá em Jerusalém, e tornou a passar pelo povo desde Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que tornassem ao Senhor Deus de seus pais. Ou seja, gente, quando está falando que ele tornou a passar de cidade em cidade, está querendo dizer que ele foi de cidade em cidade fazendo discursos e exortando o povo a temer a Deus e a voltar. Tanto que o resultado disso fala aqui, ó: e fez com que tornassem ao Senhor Deus de seus pais. Fez com que o povo o quê? Se arrependesse e voltassem atrás das coisas erradas que estavam fazendo. Então, as viagens dele de cidade em cidade não era passeio, não. Ele ia para fazer exortações para que o povo temessem a Deus. Ou seja, não adianta você arrancar os bosques, os postes ídolos, se o povo ainda está com o coração naqueles ídolos. Tem que tirar os ídolos e exortar o povo que se arrependam, né, e busquem a Deus. Ou seja, aí vem a pregação do arrependimento, e deu certo, porque aqui fala que fez com que tornassem ao Senhor Deus de Israel. Então dá para ver que toda a vida dele, gente, ele estava preocupado em instruir o povo, em fazer justiça, porque aqui fala que ele estabeleceu diversos juízes. Como assim, irmãos? Naquela época, os mais fortes mandavam. É forte, tem soldado rico que tem soldado. Quando ele estabelece juízes, ele está falando, não tem mais esse negócio do mais forte, é o que é justo, vai ser julgado. E isso é bom, irmão. Por quê? Quando tem justiça na terra, o que significa, irmão? Quando as coisas é justa, significa que tem segurança. O pobre e os fracos se sentem protegidos, porque o grande não vai vir abusar dele, porque tem justiça. Se fizer coisa errada, não importa se você é rico, não importa se você é grande, você é forte, você vai ser penalizado. E isso gera o quê? Segurança para todo o povo.
e Deus abençoa. E por isso Josafá faz questão de estabelecer juízes nas cidades para julgar a sentença do povo, fazendo com que eles se sentissem seguros. Isso é ótimo. Vocês já viram filmes antigos da época dos bárbaros, ou até mesmo de faroeste? Quando não tem justiça, o que acontece? Matança, barbaridade. Os mais fortes prejudicam os pequenos, porque não tem justiça. Os países desenvolveram, agora, nesses tempos para cá, porque começaram a estabelecer, como é que fala? Eles falam muito disso, esqueci o nome agora. Não é progresso, é direitos. Quando ele estabelece direitos e coloca juízes para julgar o direito, isso faz com que o quê? Que os povos se sintam seguros, e seguros, o que eles fazem? Eles conseguem trabalhar, produzir, né? E aí tudo, Deus abençoa tudo, porque acabam enriquecendo. Você é uma pessoa que não é, sabe, você não tem exércitos, mas você tem terras, e você sabe que se você plantar na sua terra, ninguém vai roubar o que você plantou, porque tem justiça onde você mora. Num país que você tem juízes. O que isso faz? Isso faz com que todos possam trabalhar com segurança. E quando todo mundo de um país trabalha, irmão, o que acontece? Quando todo mundo trabalha, todo mundo vende, todo mundo compra, significa que o país está prosperando. Não é? Porque todo mundo trabalha, todo mundo tem produto, todo mundo vende o seu produto, todo mundo adquire o dinheiro, todo mundo compra do outro, todo mundo, significa que está todo mundo prosperando. Então é essencial, fundamental, que exista justiça justa, como fala, né? Justiça justa, para que haja segurança e prosperidade. Por isso o reinado de Josafá foi muito bom, e Deus abençoou bastante, que além de instruir o povo, ele estabelece justiça também. Tem aqui o capítulo, né? Vamos ver se a gente acha aqui, que ele fala que estabeleceu juízes. Aqui, ó. Versículo 5, ó. E estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortificadas de Judá, de cidade em cidade. E disse aos juízes, olha só, vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e ele está convosco quando julgardes. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, e guardai-o, e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. O que ele está querendo dizer? Julgai segundo a vontade de Deus, segundo o que está escrito, não o que você acha que é certo. Quando ele fala julgai segundo Deus e não segundo os homens, ele está falando de julgai segundo o que ele deixou escrito no livro, não o que vocês acham que é certo. E aí ele reforça que para Deus, não existe acepção de pessoas. O que isso significa? Acepção de pessoas é que não interessa se é pobre, se é rico, se é grande ou pequeno. A justiça é igual para todo mundo. Ela é justa, né? Não aceita suborno, ou seja, o rico não vai conseguir enganar a Deus, ou vai conseguir comprar a Deus. Por isso que fala justo. Sabe a imagem da justiça, gente, que a gente tem no nosso país, no Brasil? Eu não sei se vocês prestaram atenção, ela tem uma venda nos olhos. Vocês viram aquilo? Ela não tem uma venda? Vocês sabem o que significa aquela venda? Se vocês não souberem, eu falo. Vocês sabem? A justiça é cega? Exatamente. Que ela é cega, mas as pessoas interpretam errado isso. Às vezes interpreta do forma. O cega significa que ela não está olhando se você é rico, pobre, grande ou pequeno. Ela vai julgar segundo o quê? É da justiça? O que ela ouvir, o que você trouxer para ela. Ela não vai olhar para... Ou seja, aquilo é o correto, que é o que está acontecendo aqui. Quando está falando que Deus não faz acepção, significa o quê? É como se tivesse os olhos avendados. Ele falou assim, eu não vou olhar para você. Ou seja, não adianta você vir com cara de coitado, porque eu não vou olhar isso. Eu vou julgar corretamente.
Então a imagem da justiça hoje no Brasil, ela só tem imagem, mas você sabe que ela vê. Aquela venda, ela vê porque favorece rico, favorece corrupto, favorece gente que tem dinheiro, ou seja, ela tá vendo quem tá na frente dela e ela tá julgando com parcialidade, ela não tá sendo imparcial. Entendeu, irmãos? Então aqui, Josafá fez mais essa boa coisa, né? Além de instruir o povo, ele estabelece juízes dando orientações para eles. Olha, vocês vão julgar, mas julgue segundo a lei. Ah, mas eu não sei. Vai aprender a lei, porque já tinha mandado ensinar, né? A lei. E ele disse, e o Senhor será convosco para prosperar, né? Em todas as decisões que vocês tomarem. Perdoa. Caiu aqui a energia de casa, agora voltou. E eu tava no celular e o celular não tava abrindo o áudio. Que eu vi vocês falando aí, né? Vocês estão me ouvindo agora? Vocês estão me vendo? Então, eu faço um estudo bíblico hoje com vocês, gente, que a gente mora num bairro aqui de pobre. Vocês sabem como é que é? Bairro de pobre, né? A gente é simples. Aqui, a energia cai até quando não tem chuva. Não tem chuva, não tem nada. Hoje, caiu umas 5 vezes. Acho que 15 minutos antes de começar aqui, caiu energia também. E eu falei com a minha esposa, bem, será que eu faço o estudo ou não faço? Ela falou, Jô, faz quarto. Eu falei, não, eu vou fazer. Eu vou entrar. Se cair, eu vou avisar lá para os irmãos. Então, irmãos, a gente vai encerrar, tá? Eu vou ficar aflito se cair de novo, né? Se cair de novo. Então a gente encerra, porque eu acho que já, né? Acho que já foi bom hoje. Vocês gostaram? A aula de hoje estava boa? Foi boa? Sim, tá maravilhoso, tá ótimo. Tá bom. Sim, muito boa. A minha imagem está aqui diferente porque a luz aqui apagou. Vamos marcar aqui 20, tá? Que é o próximo capítulo que a gente vai ler, capítulo 20. E o que vocês acharam do personagem da Bíblia do rei Josafá? Vocês já conheciam a história dele? Não? Vocês gostaram? Gostou, irmã Salete, da história dele? Eu nunca tinha ouvido falar. Quer dizer, a gente não lia, né? Não estudava, Não lia, né? Agora a gente está aprendendo. É verdade. Você viu que bonito, né? A gente vê que não são muitos, tá? São poucos os reis que realmente foram temente a Deus, né? E Josafá é um dos reis que eu mais admiro ali, né? É um dos que realmente temeu a Deus, fez as coisas. O pai dele foi bom, mas no finalzinho lá também fez né? Eu não lembro agora aqui, mas ele fez algumas coisinhas lá que não agradava a Deus. Mas assim, que permaneceu mesmo, gente, sabe? Fiel a Deus do começo até o fim. Foi pouquinhos, tá? Foi bem pouquinhos. E Josafá, olha, é de admirar. E hoje eu gosto do meu nome. Quando era criança eu não gostava não, porque a molecada fazia gracinha com o meu nome, né? Josafá Sofá. Aí eles gostavam de fazer brincadeira, chacota, né? Eu queria ter um nome parecido com os outros, Leandro. Por que não Leandro, né? Adriano, Fernando. Mas hoje eu gosto, irmão. Eu pareço ter um nome de Josafá mesmo, irmão? Acho que agora sim, né? Porque já acostumou. Parece. É a cara do Ilson. Tem que fazer jus ao seu nome. Faz, né, irmã? Glória a Deus. Verdade. Verdade. Seu nome já diz tudo que você é. É a mesma coisa. Glória a Deus. É verdade. É um rei muito temente a Deus, gente. E eu espero que todos nós tenhamos essa mesma disposição do rei Josafá, de estudar, de ajudar os outros, de orientar os nossos irmãos. Irmãos, vocês sabem que vocês estão sendo orientados para dar fruto, né? Sabe o que Deus está fazendo com nós? Ele está cavando em volta, está colocando adubo. É isso que o estudo bíblico está fazendo. Ele está jogando água. Quando uma pessoa vai no pomar dele e limpa o pomar e começa a tirar as formigas, os bichos e adubar, ele começa a fazer isso porque ele está querendo o quê? Frutos. Você está entendendo, né?
Pegar esse conhecimento todo e ficar quietinho aí, Deus não se agrada não, tá? Eu sei, para fazer o ID. Isso mesmo, irmã Pedra. Viu, irmã Salete, irmã Pedra, irmã Dorinha, vocês tudo. Gente, vocês estão adquirindo conhecimento que muita gente não tem. Vocês não fazem ideia. Muita gente não tem. E vocês estão tendo. Para quê? Para trabalhar, gente. Deus quer que a gente gasta tudo que a gente aprendeu. Sabe quando chegar o dia da nossa partida, a gente tá vazio, sabe? Quando você mete a mão no bolso, não tem um centavo, não tem nada, acabou tudo, Senhor. O Senhor falou, agora sim, eu vou te levar embora. Ou seja, a gente gastar tudo. Eu tive, quando eu era há muitos anos atrás, eu tava triste, gente, aborrecido, lá naquela seita, uma opressão, aquelas pregação, e eu lendo a Bíblia, gente, e eu amando a Bíblia, estudando a palavra de Deus, e eu queria falar da palavra, alguém não podia falar em lugar nenhum. Um dia eu tive um sonho que eu estava andando no deserto, e eu tinha um balaio nas costas, enorme, cheio de pedaços assim, eram pedaços de pão, e eu não conseguia pegar o pão, e um balaião nas minhas costas. Eu falei, meu Deus, mas para que esse balaião de pão nas minhas costas, e eu não consigo pegar nenhum pão? E ficou assim, eu não tive uma resposta. Hoje eu entendo, gente, que esse balaio de pão não é meu, é para eu levar para o lugar que não tem, para as pessoas adquirirem conhecimento da vontade de Deus. Esse é o pão. O pão é a palavra de Deus. Como é que Jesus falou? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Acho que foi até a irmã Cristiane que trouxe essa mensagem uma vez, bonita, viu, gente? Então leve, gente, não tenham medo de abrir a boca de vocês e falar. Fale com ousadia, fale com certeza, fale firmado, tá? Crendo no que Deus está colocando na boca de vocês, porque vocês têm a mensagem da salvação, que pode salvar muita gente, tá? Nem que for uma pessoa que a gente consiga despertar, gente, já é uma benção. Não vamos chegar na glória de Deus vazio não, viu? Eu vou chegar lá, vou botar, tá aí, meu senhor, eu ajudei essa aqui, ó, a irmã Salete, a irmã Pedra que tá ali, eu ajudei todo esse povo aí, agora é cobra deles aí também, se eles fizerem a mesma coisa. Viu? E esse povo era cabeça dura, viu? Outro povinho terrível. Mas vê que não foi Deus que me colocou mesmo para fazer, parece que Deus me moldou, porque eu sou meio, eu acho que eu tô preparado mesmo para lidar ali com aquele povo. Hoje, o tempinho que eu tive no horário do almoço, eu respondi uns 15 comentários daqueles recebianos, me xingando de Josapix, me xingando um monte de coisa, mas eu vou, e resposta mesmo, de 30 linhas, de 50 linhas. Agora eu paro para pensar, mas não é Deus, gente, que dá essa paciência? Eu sei que é Deus, irmão. Uma hora aquilo vai despertar alguém. E é isso que a gente tem que fazer, irmão. Trabalhar o tempo que a gente tiver aqui. Porque quando você for embora, gente, você possa respirar assim e falar assim, Senhor, eu fiz o que eu pude. E o que estava na minha mão. Né? E aí, é só esperar, porque Deus, gente, a gente faz por amor, não faz? Faz por amor porque Ele nos salvou. Mas Deus, Ele é justo. Mesmo que você esteja fazendo por amor, irmão, Ele vai te dar galardão pelo seu trabalho. Olha como Deus é bom. Ele vai falar, não, Jafá, eu sei que você fez porque você me ama, mas eu sou justo. Não devo a ninguém e vou te dar o galardão. E vai dar para todos nós, irmão. Tá? Você viu o que o Barão escreveu aí? Muito bonito que ele escreveu. Deixa eu ver o que ele escreveu aqui. Seu nome trouxe uma missão espiritual muito grande. O sistema religioso lá nunca mais foi o mesmo. Depois que você mostrou as verdades bíblicas, é a mesma missão do Rei Josafá. Verdade, irmão Barão. Deus se usou ali de mim para... Eu acabei sendo uma peça que instruiu os outros críticos. Tem muita coisa que eles falam que eles aprenderam comigo, né? Coisas que eu falo, aonde eu apontei que eu vi as heresias, né? Eles acabaram aprendendo. E isso aí
é tudo Deus, gente. Se não fosse eu, irmão, seria outro. Ou seja, é Deus que está por trás. Se não fosse eu, ia ser um Zé, ia ser o Leandro, ia ser um Joaquim. É Deus que está lutando contra eles, não é eu, né? E graças a Deus, né? Eu sinto que desde que eu era criança, eu era diferente. Não que eu era diferente, eu sabia que... eu não sei explicar, gente. A gente sabe que não é daqui. Você sabe que tem alguma coisa a ver com Deus, e desde pequeno, e eu dou graças a Deus por isso, porque eu sei que foi Ele que me escolheu. Irmãos, então Deus abençoe. Eu vou pedir para um de vocês fazer oração. Alguém de vocês quer fazer oração? Tem 5 segundos para responder. Já abri. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, Pai amado em que habita nos céus e também dentro do nosso coração, queremos te agradecer primeiramente pelo seu amor, a sua bondade e a sua grande misericórdia para com as nossas almas, pelo feito que o Senhor Jesus fez no madeiro daquela cruz por amor das nossas almas, e hoje nós entendemos e compreendemos esse amor tão maravilhoso que nos acompanha todos os dias hoje na nossa vida. Queremos te dar graças, Senhor, pelo decorrer desse dia, por tudo que o Senhor preparou para nós, nosso trabalho, as nossas indas e vindas. Obrigada, Jesus, pelo alimento na nossa mesa e pela saúde e pela condição que o Senhor nos deu hoje, Pai. Tudo é motivo de nós agradecer, porque tudo que nós olhamos, Senhor, é o seu feito, é a sua bondade, é o seu amor, e nós não merecíamos isso, Senhor. Mas o seu amor é tão grande, Pai, que cada dia agora o Senhor está, Senhor, na nossa vida, nos amadurecendo na fé, nos ensinando, Senhor, trabalhando em nós, dentro do nosso coração e dentro também da nossa mente. Hoje entendemos que somos movidos pelo Teu Espírito Santo, mas ainda há alguma coisa em nós, Senhor, que sabemos que Te desagrada e por isso Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Queremos Te agradecer, Senhor, por mais esse estudo de aula bíblica. Cada dia, Senhor, que nós participamos desse estudo nessa sala virtual, é uma alegria que preenche o nosso coração, é uma satisfação tão grande, Pai eterno, que a gente medita, Senhor, em tudo que nós estudamos aqui, meditamos no nosso dia a dia, lembramos de alguma coisa que o Teu Filho, com tanto amor, está nos ensinando também, Pai. Abençoa a vida dele, a sua família, todos que aqui estão. Todos nós precisamos da Tua misericórdia. E que o Senhor prepare essa terra, Senhor, para que nós possamos também falar do Teu amor, levar a Tua palavra a muitos que ainda não conhecem e que precisam, Senhor. Abençoa o canal do nosso pastor Josafá, porque essa tem sido uma porta onde tem, Senhor eterno, muitos, Senhor, entrando por essa porta, entendendo, abrindo a mente, Senhor, convertendo os corações. Quantos que o Senhor já converteu e que não tem a força de chegar no Teu Filho e contar a obra que o Senhor fez, mas o Senhor vê tudo, Pai, assim como o Senhor viu na vida ali do rei, Senhor Josafá. Os Seus olhos estão patentes a todos os lugares e a todas as pessoas, ainda que não chegue ao nosso conhecimento, Senhor, mas ao Teu está chegando, e isso é o que importa. Queremos Te agradecer por tudo, Te pedir que nos dê uma noite de paz, de descanso, e que amanhã o Senhor nos dê mais um dia de vida para estarmos juntos na oração e no jejum, Pai. Abençoa a todos que aqui estão, Senhor. Tudo nós Te pedimos e Te agradecemos. É no nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Deixa eu encerrar aqui, só um minuto, parar a gravação.